bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e a JMJ Lisboa 2023 já acabou, mas as polêmicas continuam, não é mesmo? Eu queria focar mais nas graças, nas bênçãos, mas tá um pouco difícil, então vamos trazer neste vídeo aqui, né? Separei situações que aconteceram na JMJ 2023 que nós não comentamos aqui no canal ainda, tá bom? Mas antes eu preciso pedir para que você deixe o seu joinha, porque o seu joinha ajuda muito o canal. E não esqueça de se inscrever aqui e ativar o sininho também. Então bora para o react das notícias? Bora! A primeira notícia que nós temos aqui é esta imagem, né? Que tá rolando aí na internet. E segundo informações apuradas até hoje, até agora, não temos informações oficiais nem posicionamento. Essa imagem aí são jovens ajoelhados adorando um senhor que está dentro dessa caixa aí de plástico. Essas 3 caixas de plástico. Aparentemente de plástico, não tenho certeza, é o que eu falei. Não temos informações oficiais, tá bom? Então, o que está acontecendo aí? Os jovens estão ajoelhados porque Jesus Eucarístico, ou seja, a hóstia consagrada, está dentro dessas caixas. Então, dentro das caixas existem as âmbulas com várias hóstias consagradas, tá bom? As âmbulas, pelo que as informações que deram aí, as hóstias estão dentro de âmbulas de metais, porém guardadas nessas caixas aí, tá bom? Por que estavam guardadas? Porque elas seriam levadas para a missa, né? Então, pelo que falaram aí, essa imagem é da vigília, então do sábado à noite. Não dá para ver muito bem aí na imagem, mas tanto de um lado quanto do outro existem as velas, né? Para mostrar que Jesus está ali, tá bom? Eu vou só ler o relato aqui de uma das pessoas que comentaram nessa postagem. Minha namorada passou mal ao chegarmos e ela viu uma tenda e buscou abrigo. Eu arrumei as coisas e fui levar água para ela, que estava sentada em uma espécie de tapete de grama artificial. Entrei e falei com ela e ao olhar para o lado vi as caixas e em cada lado uma vela dentro de um recipiente de vidro. As velas estavam acesas. Olhei para ela e ao voltar a olhar para as caixas, um senhor me disse, sim, é nosso Senhor Jesus Cristo. Então me prostrei e fiquei a adorar meu Senhor naquela situação em recipientes de plástico. O Senhor não permitiu que eu comesse lá dentro, né, desse local aí onde estava Jesus, mas acolheu todos que estavam mal. E quando minha namorada perguntou se podia tomar um sorvete, porque ela estava passando mal, ele disse, não comemos em nossas igrejas. Então saímos e ficamos do lado de fora adorando e comendo o sorvete, né, porque ela estava muito fraca. Enfim, o problema nem sempre é o povo de Deus, mas aqueles que trazem o próprio Deus. A JMJ era responsabilidade da Arquidiocese de Lisboa e a ela cabe toda a responsabilidade por qualquer profanação e sacrilégio cometidos contra Cristo Jesus no Santíssimo Sacramento. E aí tem um outro relato também, né, de uma pessoa que estava ali como voluntária que afirmou que no setor em que ele estava, o povo e os voluntários estavam zelando, amando e orando diante do Santíssimo e concordam que não é algo belo, mas Nosso Senhor estava protegido. Além do mais, dentro das caixas havia as âmbulas organizadas. As pessoas criticam demais sem saber. Havia muitas pessoas para receberem a comunhão. Queriam que levassem sacrários para lá? Quantos iam ser necessários? Enfim, né, nessa postagem tem muitos comentários aí, mas vamos lá, gente. Sem dúvida nenhuma, não é correto, né, de deixar Jesus num espaço de plástico. Não sou eu que estou dizendo, é sempre muito bom deixar claro isso, que exige a instrução no Missal Geral Romano e também no documento Redemption Sacrament, que fala exatamente sobre os vasos sagrados. Eu vou ler só um trechinho aqui, tá bom? Os vasos sagrados que estão destinados a receber o corpo e o sangue do Senhor devem ser fabricados estritamente conforme as normas da tradição e dos livros litúrgicos. E aí depois ele prossegue. Portanto, reprova-se qualquer uso para a celebração da missa de vasos comuns ou escasso de valor no que se refere à qualidade ou carente de todo valor artístico, ou simples recipientes ou outros vasos de cristal, argila, porcelana e outros materiais que se quebram facilmente. Isto vale também para metais e outros materiais que se corroem ou oxidam facilmente. Os vasos sagrados, antes de serem utilizados, devem ser benzidos pelo sacerdote. Bom, alguns lá nessa postagem, eles relataram o fato, e alguns que participaram da jornada também, sobre a organização do evento, principalmente no que diz respeito à liturgia, estava um pouco desorganizado, né? Então, sim, deixou muito a desejar.
Porém, o zelo de quem servia, que foi o que a gente viu aí no relato, né, os voluntários, foi assim de encher os olhos, né, porque eles foram muito zelosos, amaram e cuidaram muito bem para que nada sofresse algum tipo de sacrilégio ou desrespeito ao nosso Senhor, tá bom? Também tem na questão do Redemption Sacramento, no número 184, algo muito interessante de nós refletirmos aí. Qualquer católico, seja sacerdote, seja diácono, seja fiel leigo, tem o direito a expor uma queixa por um abuso litúrgico ante ao bispo diocesano e ao ordinário competente, que se lhe equipara em direito ante a sé apostólica em virtude do primado do Romano Pontífice. Convém, sem dúvida, que na medida do possível a reclamação ou queixa seja exposta primeiro ao bispo diocesano. Para isso se faça sempre com veracidade e caridade. Veracidade, caridade e autoridade. Portanto, antes da gente ficar saindo denunciando as coisas na internet, é necessário que seja feita a denúncia para o bispo, que mostre-se o que aconteceu, como essa pessoa comentou aí no relato, de que a responsabilidade é da Arquidiocese de Lisboa, era a esses bispos que deveriam ter denunciado, né, antes de expor tudo pela internet. Porque ali, gente, não estava acontecendo nada contra a fé católica, muito pelo contrário, era um evento católico, era toda uma preparação para a missa, e nós sempre também precisamos coletar todas as informações e saber exatamente o que aconteceu para poder exortar e também corrigir, né? Eu acredito que sobre essa notícia aí, alguma autoridade poderia se posicionar, então alguma autoridade lá da jornada, né? Pra explicar melhor e pra não ficar todo esse burburinho e muitas vezes até deixando a gente triste ou outras pessoas com dúvida ou dando argumentos pra dizer que a igreja tá em apostasia. Uma das pessoas que participaram da JMJ Lisboa, né, inclusive, ela até disse que existem muitos pontos que precisam ser dialogados do que foi vivido lá na jornada, sim, de quem participou, de quem viu de perto, né? E que muitas coisas ensinam muito, que foi um grande aprendizado e que a gente tem que usar essas situações para conversar e refletir sobre o nosso cuidado com a Eucaristia, principalmente em nossas paróquias. Isso também fica uma lição aí, tanto para mim quanto para você, da valorização ou não valorização que nós damos, né, para a Sagrada Eucaristia, para todos os objetos litúrgicos que são extremamente caros. E eu vou deixar aqui uma situação que eu já vivenciei, que eu já presenciei e que também já comentaram comigo. Será que eu realmente dou o dízimo na minha paróquia? Eu ajudo minha paróquia? Contribuo com a minha paróquia? Porque quando eu contribuo, quando eu ajudo no dízimo, até mesmo aquela pastoral que é responsável pela liturgia, pelos objetos litúrgicos, e eu tô falando de dinheiro mesmo, isso ajuda a fazer com que ela reponha todos os objetos litúrgicos, todos os paramentos, todos os tecidos que são extremamente caros e, dependendo do cuidado, elas se deterioram muito rápido. Por que estou dizendo isso? Porque tem muitas paróquias que estão com dificuldade de repor esse material e acabam se limitando a uma, duas âmbulas e que é usado muito, ou seja, pensam utilizar isso em todas as missas. E muitas vezes elas não conseguem repor porque é muito caro, porque às vezes as pessoas não estão dando dízimo direito. Ou tem pessoas que ao invés de se fixar numa paróquia, ficam zanzando em todas as paróquias da diocese inteira ou de outras dioceses. Então, como Dom Henrique Soares falou uma vez para o professor Felipe Aquino, e essa frase é sensacional, ele disse, abre aspas, a liturgia é a alma da igreja, a igreja existe para a liturgia. Tudo da igreja é a liturgia. Então, nós devemos cuidar mais da liturgia da nossa paróquia, de todos os objetos litúrgicos, mas a cada um cabe uma parte. Talvez a sua parte seja ajudar, contribuindo, ou doando uma âmbula, uma donzela, uma vela, ou até mesmo as hóstias. Você sabe como está a situação na sua paróquia? Não tem como a gente mudar o que aconteceu na jornada, mas tem como a gente mudar e fazer a nossa parte na nossa paróquia, na nossa cidade. Então, que toda essa situação aí nos deixe uma reflexão sobre a nossa ação paroquial e a nossa ação na diocese. Tá bom? Então, neste vídeo aqui eu trouxe um erro, né, que também tem sido comentado, que é esse daí. Você já sabia disso? Deixa aqui nos comentários como é a realidade na sua paróquia. Tem muitos paramentos? Não tem? Tem uma âmbula só? Tem um cálice só? Traga aqui nos comentários a realidade para que nós possamos ver que muitas vezes a gente quer apontar para um outro país, um outro estado, mas às vezes nossa paróquia está precisando muito da nossa ajuda. Deixa aqui nos comentários, mas faça seus comentários com muito
amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo, principalmente se você não concordar nada, até porque essa situação é muito delicada e precisa de todo um respeito, tá bom? Não esquece de deixar o seu joinha aqui e também de se inscrever no canal, porque isso nos ajuda muito. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!